Então tá, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pela sua TV Legislativa, também através das TVs, das empresas de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Marcão, para mim é uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez e a comunidade no Fala Vereador. Na apresentação o senhor até é sorridente, mas quando o senhor está empunhando ali a presidência, por exemplo, da CPI, o senhor é muito mais áspero, direto e objetivo, não é, vereador? E porque o assunto também requer, não é mesmo? Marcão, quem me conhece na vida particular sabe que eu sou uma pessoa que gosta de fazer piadas, eu sou bastante brincalhão, é a oportunidade da gente falar aqui num momento um pouco mais descontraído de como a gente realmente é, só que Câmara de Vereadores é um assunto bastante sério. Às vezes a gente até ouve algumas piadas aqui da equipe da casa que conseguiram, por exemplo, tirar um sorriso do meu rosto em uma fotografia, mas assim, é porque aqui os temas são sérios. A população não precisa de político sorridente, por mais que muitas vezes isso seja utilizado politicamente. Né? Então, a gente vai aprendendo e lidando com isso ao longo do tempo. Vereador, o senhor está numa missão árdua que é justamente a presidência da CPI aqui da Casa, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está apurando aí possíveis irregularidades no esgoto aqui na cidade de Blumenau. E o senhor foi um dos primeiros a trazer esse assunto, foi um dos primeiros a provocar todos os demais parlamentares e provocar a própria sociedade, que é necessário que se faça uma varredura desde o início do contrato, e o senhor está tentando e está buscando trazer isso para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os trabalhos que estão ocorrendo nesse sentido. Marcão, é um trabalho bastante extenso, a gente fala de um contrato que já tem 15 anos e com certeza a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira falando a respeito disso. Tanto eu quanto o vereador Brunoim, a bancada do Partido Novo, a gente entende que o contrato de saneamento tem diversas questões que precisam ser apuradas e depois da assinatura do 5º termo aditivo, um tema bastante controverso, e a emissão de um parecer pela OAB falando sobre as possíveis ilegalidades relacionadas ao 5º termo aditivo, a gente entendeu que não poderia esperar mais e a gente decidiu por protocolar o pedido de abertura dessa comissão de inquérito para avaliar eventuais ilegalidades relacionadas ao contrato de saneamento. E por que eu falo do contrato de saneamento? Porque a nossa CPI ela não tem como objeto exclusivamente o 5º termo aditivo. Nosso objeto é bastante claro, a gente quer avaliar o contrato como um todo. É claro que o 5º termo aditivo ele foi o start, ele foi a provocação que levou a gente a fazer essa comissão de inquérito. Porém, precisa ser avaliado todo aspecto do contrato. E ao longo das oitivas que a gente teve até o momento, reiteradas vezes, as pessoas que foram ouvidas aqui pela CPI falaram que o problema está na concepção do contrato, que previa 23% de rede no momento da assinatura e, na verdade, só existia 4%. Então, eu gostaria de deixar bastante claro à população que tem caminhado para essas duas linhas de investigação. Os atos relacionados à legalidade da assinatura do 5º termo aditivo, por mais que ele esteja revogado nesse momento, houve o aditivo e a gente precisa verificar a legalidade desse ato e, ao mesmo tempo, verificar a legalidade do contrato como um todo, porque a sua concepção, ao que tudo indica, com base nos relatos que a gente tem aqui na CPI, é uma concepção viciada. Não pode, no meu entendimento, você colocar em vigor um contrato com cláusulas falhas ou mentirosas. E o próprio presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, ele admitiu que o contrato ele previa informações falsas, mentirosas, e estão buscando encontrar quem inseriu essas informações falsas no contrato para eventualmente os responsabilizar. Vereador, o senhor está montando, os vereadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito estão montando um verdadeiro quebra-cabeças. Primeiro vocês trouxeram aí o representante da GIR, logo depois os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Blumenau, logo depois o ex-presidente do SAMAI, também o atual presidente do SAMAI, também o representante e o gestor aí da empresa BRK. Quer dizer, vocês continuam ainda buscando informações, não é mesmo? Sim, eu tenho certeza que quanto mais a gente ouvir, mais a gente tem a esclarecer. Inclusive, no começo a gente estava fazendo trabalhos preliminares e convidando diversas pessoas envolvidas no saneamento da nossa cidade, e eu entendi que seria por bem, pelo menos no meu ponto de vista, começar a intimar ainda mais as pessoas envolvidas no contrato de saneamento, ao invés de apenas convidá-las. Por quê? Porque na condição de intimado, essa pessoa ela tem aqui um compromisso com a verdade, e as declarações delas podem ser utilizadas contra ou a favor em caso de eventuais responsabilizações.
Então, é uma política que eu tenho adotado nesse sentido, e é claro que antes de convidar ou intimar alguém, a gente precisa deliberar isso entre os vereadores membros da CPI, só que até o presente momento eu preciso deixar aqui o meu grande cumprimento aos vereadores da CPI, que têm se mantido firmes ao propósito de esclarecer algo que ao longo dos últimos 15 anos tem sido feito em paredes fechadas. Muito do saneamento da nossa cidade não foi discutido com a população. E o próprio quinto termo aditivo é um grande exemplo disso. Ele muda completamente a lógica de saneamento da nossa cidade ao impor a solução de caminhão limpa-fossa para 40% da população, sem ter o devido respaldo legal do Plano Municipal de Saneamento. E é lá no Plano Municipal de Saneamento que você teria a participação de todos os órgãos de controle da sociedade civil, bem como dos técnicos relacionados ao saneamento, para garantir se essa solução é a melhor para a nossa cidade ou não, e na proporção que está sendo proposto. Então, deve-se primeiro ajustar a legislação do Plano Municipal de Saneamento, eventualmente aprovar pela Câmara de Vereadores, sancionar pelo prefeito, para daí sim colocar em vigor no contrato. E essa é a tese que eu tenho mais defendido ao longo dos últimos meses, que é a mesma tese da própria OAB. O vereador, acompanhando aí os trabalhos da CPI, o senhor está buscando aí empresas para fazer um raio-x de todo esse contrato. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor quer levantar tudo, a parte fiscal, a parte jurídica, a parte burocrática, enfim, tudo, né? A gente conversou logo no início dos trabalhos sobre a necessidade de verificar se a composição tarifária está correta. Porque o que a gente tem hoje é uma agência reguladora que, no meu entendimento, está muito politizada e omissa a diversos aspectos do contrato. E o próprio fato do ex-presidente Samay admitir que não aplicou uma decisão regulatória em 2024, que era por redução da tarifa de esgoto, é mais uma prova de que a AGIR está sendo muito omissa, porque essa foi uma decisão discricionária do ex-presidente do Samay, André Spezin, porque ele não consultou as equipes internas do Samay, não consultou ninguém, ele disse que ele tinha essa prerrogativa de não aplicar a redução da tarifa. E que tipo de manifestações a AGIR fez a respeito disso? Eu quero saber também, por exemplo, que tipo de manifestações a AGIR fez sobre um contrato que previa 23% de rede e só tinha 4%. Para que serve uma agência reguladora se ela não expõe essas fragilidades? Por que a agência reguladora não se manifestou quando o quinto termo aditivo estava sendo construído, sem levar em consideração o Plano Municipal de Saneamento, ou sem levar em consideração a falta de participação dos mecanismos de controle social ou da Câmara de Vereadores em uma mudança tão grande na política de saneamento da nossa cidade? Então, a AGIR é muito questionável nesse sentido, e por isso a gente tem que verificar a legitimidade da composição tarifária. Nós buscamos mais de 20 empresas de consultoria em revisão tarifária, empresas respeitadas, credenciadas a agências reguladoras maduras, e a gente está em processo de finalização dos orçamentos. Quero dizer à população que tem sido bastante burocrático e difícil obter esses orçamentos por dificuldade de se comunicar com essas empresas, ou até mesmo porque algumas delas não têm interesse em prestar o serviço para a CPI por razões próprias, mas isso deve sair, e dentro dos próximos dias eu acredito que a gente vai dar start na contratação. O vereador Diego Nosato, com essas informações, que são possibilidades, a gente não pode julgar aqui se é verdade ou não, nem se está correto ou não ainda, mas a partir dessas primeiras informações que o senhor levantou, e a CPI está levantando também, o senhor acredita que esse contrato foi negligenciado já na primeira assinatura? Essa é a tese que eu já tenho defendido, e eu quero deixar bastante claro à população aqui que nós, vereadores, não temos a competência para dizer o que está certo e errado. A gente está aqui, inclusive membros da comissão de inquérito, para colher evidências, indícios e encaminhar para o órgão responsável, e daí, se há irregularidades ou não, caberá à justiça definir. Então, eu não posso fazer esse tipo de juízo de valor, porque seria leviano da minha parte. É claro que eu tenho a minha opinião pessoal, só que isso não pode ser levado em consideração num inquérito. Isso deve ser levado em consideração pelo judiciário. Então, há fortes indícios de irregularidades na concepção do contrato, há fortes indícios de irregularidades na concepção, por exemplo, do quinto termo aditivo, há indícios de irregularidades na não aplicação de redução da tarifa, o que era uma decisão regulatória, dentre outras questões. E tudo isso a gente vai encaminhar através do relatório para o Poder Judiciário definir. A CPI está se encaminhando para quê agora? A partir de agora, a gente deve ouvir empresas de consultoria que estiveram envolvidas na concepção do contrato de saneamento
ou melhor, contrato de concessão que foi assinado em 2010, e também empresa de consultoria que prestou serviços ao SAMAI ao longo dos últimos anos sobre o serviço de esgotamento sanitário. Então a gente quer saber que tipo de consultorias foram essas, que tipo de informações foram entregues a essas empresas de consultoria e vice-versa, para começar a verificar a conformidade entre o que foi dito entre cada um dos intimados e convidados aqui até o presente momento. E também, Marcão, a necessidade de ouvir pessoas envolvidas politicamente com a concepção do contrato. Por isso que eu já falei publicamente que defendo a vinda aqui do senhor João Paulo Kleinman, porque foi o prefeito à época da assinatura desse contrato, que no meu entendimento, conforme várias informações que a gente recebeu até aqui neste momento, é um contrato viciado ao que tudo indica. E ele deverá vir? O senhor deverá chamá-lo? Eu entendo que ele deve vir o mais breve possível. A gente com certeza vai discutir isso na próxima reunião da CPI e depende da deliberação dos vereadores membros. No seu ponto de vista, o que pode acontecer com o resultado dessa CPI? Poderá ser, de certa forma, revisto esse contrato, refeito esse contrato, cancelado esse contrato? O que o senhor acredita que vai acontecer? Todas as hipóteses estão à mesa. E lembrando a população que não cabe à Câmara de Vereadores nem à CPI dar um destino ou não ao contrato. Tudo que a gente deve fazer aqui na Câmara de Vereadores é prezar pela fiscalização dos atos do Poder Executivo e também legislar dentro daquilo que compete ao município. Então a gente não tem poder, como vereador, de interferir no contrato. Mas todas as evidências aqui vão serem encaminhadas para o Poder Judiciário e daí, se existir alguma razão para a anulação do contrato, isso será proveniente do próprio Poder Judiciário ou por iniciativa do Poder Executivo. Então, essencialmente, a responsabilidade está nas mãos do prefeito de agir em favor daquilo que ele entende que é o mais razoável para a nossa cidade e também do judiciário. Vai dar tempo, vereador. Eu vejo que o senhor tem ânsia, o senhor está colocando, imprimindo um ritmo para que toda semana tenha reunião, toda semana tenha oitiva. Vai dar tempo para chegar nesse final? A gente espera que o resultado da consultoria de revisão tarifária saia ainda dentro do prazo regimental da CPI. Lembrando que a CPI tem um prazo de 4 meses, prorrogáveis por mais 2, então vamos atuar o máximo para que esse resultado seja aplicado ainda dentro da CPI. E conversei com os vereadores recentemente sobre a necessidade de acelerarmos os trabalhos para ouvir ainda mais pessoas. E por isso, na próxima semana, a gente intima 2 empresas para virem aqui trazer seus depoimentos. Às 10 horas da manhã, uma empresa de consultoria, e às 11 horas da manhã, outra empresa de consultoria. E lembrando também que a gente pode, se achar conveniente, convocar ainda mais reuniões ao longo da semana. Eu vejo e me inspiro nas CPIs que são feitas no Congresso Nacional, que duram muitas horas, porque não pode deixar espaço para qualquer tipo de dúvida a respeito de um contrato bilionário que afeta a vida de todos os blumenauenses. Vereador Diego Nazato, que a sociedade pode esperar de você como presidente da CPI do esgoto aqui da cidade de Blumenau? Pode esperar uma gestão da CPI com a máxima independência, defendendo a permanência dos trabalhos da CPI. A gente teve recentemente um requerimento solicitando o encerramento antecipado da CPI, algo que eu acredito que foi um erro apresentado pela liderança do governo. Tanto é que, na semana seguinte, o líder do governo votou contra o próprio requerimento e a gente teve apoio unânime pela manutenção da CPI. A população anseia por esclarecimentos a respeito do contrato e justamente por estarmos nos remetendo à sua concepção e falando a respeito dos agentes políticos envolvidos na sua concepção, eu acho que tem mais apoio popular do que nunca. Então, é uma gestão com independência. Este vereador não tem rabo preso com ninguém das gestões anteriores e, se for necessário chamar cada um dos ex-prefeitos que trouxe o contrato até esse momento, com certeza, no que depender de mim, a gente vai fazer. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, o senhor já trouxe aqui várias vezes na tribuna da Câmara problemas que nós temos na Ponte do Salto, problemas estruturais, inclusive, na Ponte do Salto. Eu quero falar sobre esse e outros assuntos no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Então, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, aqui no plenário da Câmara, ocorre a reunião dos parlamentares, né? A sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. E essa sessão, ela é transmitida ao vivo aqui pelo canal da comunidade, aqui pela TVL. Então, eu quero fazer um convite para você. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o trabalho do seu parlamentar, do parlamentar aqui da cidade de Blumenau, o que ele está fazendo e como ele está conduzindo o seu mandato aqui na Câmara de Vereadores através da sessão ordinária, tá certo? Então, fica aí o convite. 15 horas, todas as terças e quintas-feiras, naturalmente, que esse programa é gravado e depois reprisado aqui na grade de programação da nossa TV Legislativa. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, está conosco aqui no programa Fala Vereador. Vereador, o senhor tem dado luz, enfocado muito a questão da Ponte do Salto, né? Segundo levantamentos que o senhor fez, existe aí problemas estruturais na ponte e o senhor está pedindo soluções ao Poder Executivo, inclusive foram dados prazos, mas os prazos não foram observados até agora, não é isso? Marcão, ainda durante o mandato passado, há cerca de 2 anos atrás, a gente passou por lá, na Ponte do Salto, depois de pedidos da comunidade, e a gente ficou assustado. Quem passa por ali a pé fica com medo. E o problema estrutural se refere à passarela de pedestres, com diversos buracos, corrosão, trepidação. E a partir disso, a gente solicitou um laudo à Defesa Civil. Esse laudo tem aproximadamente 2 anos e 3 meses que foi emitido. E o laudo admitiu que aquela estrutura oferece sérios riscos à segurança de quem transita por ali. Então, a gente não se refere a problemas superficiais na estrutura da passarela, mas problemas estruturais. E com isso, a gente procurou a imprensa, a gente deu notoriedade ao caso e, infelizmente, nenhuma solução contundente foi adotada. Neste ano, a gente voltou lá, a gente comprovou que a situação continua lastimável e, até agora, nenhum tipo de ação pelo Poder Executivo foi adotada. E eu quero dizer aqui, Marcão, em primeira mão, que se a gente não encontrar uma solução rápido à segurança de quem transita por ali, não restará outra alternativa senão buscar o Ministério Público para exigir a garantia da segurança de quem transita pela Ponte do Salto. Os laudos existem. Os laudos foram emitidos pela Defesa Civil, então isso aqui não se trata de uma mera opinião, porque os técnicos estão lá e assinaram um termo que comprova a falta de segurança de quem transita por ali. Vereador, o senhor já está cumprindo seu segundo mandato, já foram vários projetos de lei apresentados aqui na Câmara de Vereadores e muitos deles aprovados. Tem um projeto de lei que determina a divulgação no portal Transparência das licenças ambientais concedidas pelo município. O senhor acabou apresentando esse projeto. Esse projeto passou pelas comissões, passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado, chegou lá, o prefeito sancionou, agora é uma lei. O senhor fez essa lei. Por quê? A gente foi procurado por pessoas envolvidas com as práticas ambientais aqui do nosso município e a gente encontrou essa fragilidade, porque existe toda uma burocracia envolvida com as questões ambientais. E se por alguma razão alguém quiser auditar ou fiscalizar ou verificar a legalidade de algum documento ou coisa parecida, tinha dificuldade em acessar. E agora com o nosso projeto você consegue verificar essas licenças ambientais no portal da transparência do município, então com certeza todo mundo ganha agilidade, porque vai poder auditar o que está sendo feito. O senhor apresentou vários projetos nesse sentido, né?
deixando mais aberto para que as pessoas realmente consigam acompanhar através do portal da transparência, não é mesmo? Essa, inclusive, Marcão, é uma das práticas e aquilo que a gente comunga dentro do Partido Novo. Quanto mais transparência e gestão republicana, melhor. Isso é um dos princípios da boa administração. Então, sempre que existir algum projeto... Alguns são vetados, né? Infelizmente, nem sempre a gente consegue essa vitória política, mas eu tenho certeza que a gente segue fiel àquilo que a gente se propôs lá atrás. Esse ano eu completo 10 anos filiado ao Partido Novo e, com certeza, muito comprometido com aquilo que nos trouxe até aqui. Com relação a manipuladores de alimentos, né? O senhor pegou a lei que trata aí sobre manipulação de alimentos aqui na cidade de Blumenau e fez um adendo nessa lei. Qual foi esse adendo? Outra coisa que a gente defende, Marcão, é que a gente deve tirar a burocracia e deixar com que os empreendedores prosperem. E em Blumenau a gente precisa de um certificado de boas práticas para quem quiser manipular alimentos. E nosso projeto ele flexibilizou essa norma e agora os técnicos também podem ministrar as palestras e aplicar a certificação de quem pode ou não manipular alimentos. Eu quero citar como exemplo aqui um profissional que eu particularmente conheço, que ministrava essas palestras na vigilância sanitária, ou seja, ele tinha qualificação para determinar quem estava apto ou não a manipular alimentos, e na condição de trabalhador autônomo ele não tinha prerrogativa de fazer isso. Então, com essa flexibilização, agora os técnicos também podem certificar pessoas como aptas a manipularem alimentos. O senhor clama ao poder público a modernidade, né? Inclusive, o senhor apresentou um projeto de lei que solicita ao poder público a aceitar ou a colocar aí o pagamento de PIX nos tributos e taxas, né? Mas o projeto não foi aprovado, né? Foi aprovado, mas não foi sancionado, né? Marcão, eu fiquei muito incomodado com esse veto do prefeito ao nosso projeto, porque ele previa a legitimidade, ou melhor, o reconhecimento do PIX como um instrumento legítimo de pagamento de impostos e outros débitos tributários e não tributários no nosso município. Porque é modernidade. O cidadão quer ter a prerrogativa de utilizar o PIX para pagar os seus impostos, o seu IPTU e qualquer outra tarifa do município de Blumenau. E por incrível que pareça, esse projeto foi vetado pela administração sob a justificativa de que já estava sendo implementado. O que, no meu entendimento, é uma desculpa estapafúrdia, porque da forma com que está sendo colocado pela administração, a gente não tem a legalidade do pagamento do PIX, a gente tem apenas uma política de governo. E com uma legislação prevendo o pagamento de PIX como meio de pagamento do nosso município, seria uma política de Estado, ou seja, teria que aceitar. Hoje, se for mais conveniente para a Prefeitura de Blumenau deixar de aceitar, ela pode e não vai ter nenhum tipo de sanção por isso. E é por isso que a gente previa, através da lei, que seja aceito o PIX. Vereador, o senhor tem participado bastante dos movimentos aqui da cidade, das agendas aqui da cidade, tem encontrado o senhor em algumas agendas também, e em algumas dessas agendas o senhor vai com a família, né, junto, né, mas não deixa de ir, isso que é importante. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as sessões itinerantes que a Câmara está realizando, e o senhor tem acompanhado, e a última, inclusive, foi na região norte também, na região onde o senhor mora, e muitos pedidos estão saindo dessas sessões itinerantes, né? Marcão, eu acho muito importante a gente ir até lá na ponta para ouvir o que a comunidade tem ansiado e, especificamente na última reunião itinerante, que foi na região norte, quero dizer que uma das coisas que a gente mais ouviu foi a carência de investimentos em sistemas de drenagem e pavimentação de vias. E eu já tenho falado sobre isso há algum tempo aqui na Câmara, que Blumenau vai muito mal quando a gente fala de pavimentação de ruas. As últimas informações que eu tive acesso do censo 2022 indicam que a gente ainda tem 11% da população de Blumenau morando em ruas onde tem pó e lama. Isso é muita gente, 41 mil blumenauenses. E quando a gente compara Blumenau com as 10 maiores cidades de Santa Catarina, a gente fica com o 8º pior índice de cobertura de pavimentação. Então, a gente clama por mais investimentos nesse sentido, porque não é só uma questão de urbanismo, é uma questão de saneamento básico. As pessoas passam a ter grande qualidade de vida quando você coloca esses sistemas de drenagem e pavimentação. E, ao mesmo tempo, você estrutura as novas áreas, principalmente da região norte, para receberem novas empresas e empreendimentos. Quem é que vai querer colocar uma nova fábrica, e Blumenau está precisando atrair novas indústrias, empresas, onde a gente ainda tem espaço na região norte, numa rua que é só pó e lama? Então os investimentos precisam vir,
Essa é uma demanda recorrente e tem meu apoio os investimentos nesse sentido. Vereador Diego Nasato, obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador, obrigado por atender sempre o nosso convite, né? E esperamos contar com o senhor em outras oportunidades também. Marcão, para mim é uma alegria e eu quero convidar a população a acompanhar a gente também pelas redes sociais, @diego.nasato, e a gente segue à disposição de todos. Obrigado. E também a CPI, né, que é transmitida sempre, né, todas as terças-feiras. A né? nossa prática na CPI tem sido reuniões semanais, toda terça-feira às 10 da manhã. Então acompanhem os canais oficiais para saber sobre qualquer mudança nesse sentido. Sucesso na caminhada, vereador Diego. Diego Nasato foi o entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Até lá.